Boa noite, torcedor do Santos, espalhado por todo o Brasil e também fora do país. A gente começa agora mais uma edição do nosso Boletim do Diário do Peixe, como já é tradicional aqui, vocês conhecem o nosso site, www.diariodopeixe.com.br. E a gente, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, por volta das 19h30, faz esse bate-papo aqui na nossa página no Facebook sobre o Santos Futebol Clube, evidentemente, que é o assunto que nos apaixona, que nos move, falando das últimas novidades e do que virá pela frente do nosso querido e glorioso Alvinegro Praiano. Bom, a gente começa falando sobre a partida de amanhã, a notícia mais importante, a partida desta quinta-feira, o Santos joga contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos, na semana passada, como vocês sabem, goleou o Luverdense por 5-1, praticamente assegurou a vaga, né, nas quartas de final, salvo alguma catástrofe, né, e tanto que vai levar um time misto para a disputa desse jogo lá de volta lá em Lucas do Rio Verde. Deixa eu, antes de continuar a falar sobre esse jogo, deixa eu dar boa noite aos nossos amigos que nos acompanham aqui toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira. Boa noite ao Anderson Marcolino, boa noite ao Hermes Bastide, boa noite ao Frank Moraes, que diz que a gente precisa divulgar mais a página, pois é ótimo. Obrigado pelo elogio, Frank. A gente faz o possível para divulgar, vamos tentar melhorar isso ainda mais. Né? Boa noite ao Felipe Castro Santos, a pergunta de contratação, falaremos mais tarde. Boa noite ao Adilson Oliveira, a Érica, o Thiago Alves, pedindo para mandar um salve aos santistas de Itapetininga. Boa noite a todo mundo aí, a galera alvinegra de Itapetininga, ao Márcio Ferreira, a Jenny Luciano, falando de Colombo, primeiro paranaense que se manifesta aqui. Eu já imagino que teremos muitos, que já é tradicional aqui. Robson Martins, o Adenilson Alves, Costa Nilo, Carlos Roberto Ferraz, Alexandre Lemos, enfim, a maioria de vocês já são amigos nossos de longa data, e os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, né, ao nosso bate-papo. A gente fala um pouquinho aqui sobre tudo o que acontece sobre o Santos, como eu dizia. Eu vou falando, aliás, eu já peço desculpas, como eu sempre faço, para quem já conhece, já está acostumado com o nosso bate-papo, já sabe. Eu sempre peço desculpas porque, felizmente, né, o nosso volume de mensagens é muito grande e eu não tenho condições de ler todas elas. Então, vamos aos pouquinhos, lendo as mensagens, e vocês que eu não puder ler, por favor, me perdoem, não é nada pessoal, já garanto que não é nada pessoal. Eu adoraria ler todo mundo, mas às vezes elas escapam, porque a gente vai falando um pouco sobre o Santos e escapa uma ou outra mensagem, então eu peço um pouquinho de paciência a vocês. Eu sou Matheus Silva Alves, eu sou um dos responsáveis pelo site Diário do Peixe, a maior e melhor cobertura do Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. Bom, como eu dizia, o Santos joga nesta quinta-feira com um time misto, né? O Jair Ventura vai aproveitar a ocasião, né, para fazer alguns testes, para poupar alguns jogadores. A gente sabe que o Dodô, o Gabigol e o Rodrigo serão poupados, né? Então, no lugar, deve ter chance uma rapaziada que tem jogado pouco. Por exemplo, no ataque, provavelmente jogará o Yuri, né? O Yuri Alberto, né? Que é o Yuri Alberto, garoto da base, o companheiro do Rodrigo na equipe sub-17, que está, diferentemente do Rodrigo, ele não foi aquela explosão, né, que foi o Rodrigo, mas é um garoto muito promissor, deverá jogar na vaga do Gabigol neste jogo de quinta-feira. Outro que deverá ter uma chance é o Yuri, o volante Yuri, que ficou muito tempo machucado, se recuperou recentemente, parece que começa a ter a receber algum carinho do Jair Ventura, porque ele já começou a entrar nos jogos um pouquinho. Ele nunca se firmou no Santos como titular, um jogador dele talentoso, veio lá do Audax, mas até hoje não conseguiu mostrar o futebol que o trouxe ao Santos. O Jair Ventura começa a dar um pouquinho de chance para ele deverá começar essa partida contra o Luverdense. É uma boa chance para o Yuri, que vai jogar no lugar do Alisson, que está poupado, né? É uma boa chance para o Yuri mostrar serviço, né? Mostrar o futebol que ele tem, tá? O Dieguinho Santos, boa noite, ele fala que o Gabigol tem que jogar, ele vai descansar, Dieguinho. A ideia embora ele venha no embalo
bom nos últimos 2 jogos, né? Vai dar uma descansada. Boa noite ao Márcio Bolognani, ao Emerson Zavan Santista, o Antônio Souza Silva pergunta o que vocês acharam do depoimento do Neymar, citando o carinho para a torcida do Santos. Olha, pergunta se o Neymar foi sincero. O Antônio, eu não sei dizer se o Neymar foi sincero. Eu acho que ele tentou fazer uma média com a torcida do Santos. A relação dele com o Santos tem sido muito ruim nos últimos anos, vocês sabem. A diretoria atual tenta fazer uma reaproximação, ao que parece começa a dar frutos essa tentativa, porque o Neymar já, né, dirigiu algumas palavras de carinho ao Santos. Enfim, eu acho que isso tem uma, vamos dizer, uma conotação política, um gesto de reaproximação do Neymar com o Santos, né? O Matheus Braz, meu xará, Matheus, pergunta se o Santos vence hoje. Na verdade é amanhã, viu, Matheus? É amanhã em Lucas do Rio Verde. Acho que tem boa chance de vencer, mesmo com um time misturado, né? Boa noite ao Giovanni Lopes, que é de Alfena, sul de Minas. Iveson Silva pergunta novidades sobre contratações. Não temos, viu, Iveson? Infelizmente, não temos novidades sobre contratações. O Açaí Summer, obrigado, dá parabéns pelo nosso trabalho, obrigadão. Diz que é de Santos, mora a 15 minutos da vila e é sócio do Peixe, nos momentos bons e nos ruins. Que bom, Açaí, que bom que você está junto nos momentos bons e nos ruins. Porque, assim, vamos falar a verdade, a torcida santista de Santos, muitas vezes, não comparece como deveria. Boa noite ao meu amigo Rafael Ramos, um abração, Rafael, obrigado por nos prestigiar aqui no nosso boletim do Diário do Peixe. Boa noite ao Valdir Alves, boa noite ao Dieguinho Santos, já falei do Dieguinho, né? Falando do Neymar, que falou falando sobre a relação dele com o Santos, né? O Michel Alexandre pergunta se a história do Ganso é verdade. A gente sempre falando de Ganso aqui, né? A história do Ganso é a que a gente já sabe, viu, Michel? Ele já vem falando isso há bastante tempo. O Ganso só se o Santos conseguir uma oportunidade do jeito que foi o Gabigol, sem custos, pagando só parte do salário. Se for assim, então, se não, praticamente impossível. Boa noite ao Veto Lima, sempre presente aqui com a gente. Boa noite, Veto. De São Bernardo também, meu conterrâneo, lá de São Bernardo. Seja bem-vindo. Ronaldo Rosa pergunta qual é se eu entendi bem, Ronaldo, você pergunta qual é o rendimento do Ventura. Imagina que você está perguntando qual é a minha avaliação do trabalho do Jair Ventura. Eu acho razoável, tá? Não é a porcaria que alguns torcedores mais radicais dizem, mas também não é maravilhoso. Eu esperava pelo menos um pouquinho mais, tá? O Everton Everton Roberto Alves de Sumaré, interior de São Paulo, né? Júnior pergunta se o Léo Stadini e o Jean Mota vão sair. Olha, o Júnior, rapidamente, o Léo Stadini está negociando renovação de contrato, não acertou ainda. E o Jean Mota tem especulações, dizem que pode ir para a Europa, mas o Santos não recebeu nenhuma oferta oficial ainda. O Jurandir Lima mora nos Estados Unidos, na Flórida. Legal, Jurandir, obrigado por estar nos acompanhando. Santista, que mora na Flórida, nos Estados Unidos, que legal. Obrigado por você estar nos acompanhando. O Chico, meu amigo, boa noite, Chico, meu amigo Chico Silva, dizendo que podia ter uma flâmula do Santos. Chico, vamos providenciar, vou fazer um investimento. Assim que o orçamento aumentar, vamos fazer um investimento em decoração aqui, pode deixar, não vou esquecer disso. Boa noite ao Márcio Ferreira, diz que não temos elenco, tem que poupar o Jair. O Caio Proença já estava... Caio, obrigado por perguntar, já estava achando estranho ninguém ter perguntado de Zé Larayan ainda. Ele pergunta, e o Zé Larayan? Possível, pode vir no meio do ano, em julho, tá? Mas, enfim, essa novela se arrastará. Enquanto o Santos não contratar ou não dizer não queremos mais, vai ficar essa novela. Mas lembrando, como eu sempre lembro, nenhum jogador vindo do exterior pode ser inscrito antes de junho, fim de junho, com esse julho, tá? Então, no momento, não há nenhuma possibilidade, desculpa, de Zé Larayan ou de qualquer outro jogador que atue fora do Brasil, tá? Boa noite ao Wagner Associados, que é Oliveira, que diz que o Jair poderia testar o Calabres, que é um nome sempre citado aqui nas nossas conversas. O Jair aparentemente não está gostando muito do rendimento do Calabres nos treinos. O Edemir Santista pergunta por que não o Dodô com a 10. Eu tenho dúvidas, eu acho que ele pela característica dele de velocidade, eu acho que é um jogador mais talhado para lateral. Enfim, não vejo
eu acho que colocar o Dodô com a 10 seria mais um sintoma do desespero por um jogador nessa posição, né? Na verdade, o Jair daqui a pouco vai testar todos, é capaz do Vladimir, goleiro reserva, ser testado com a 10 também, porque não consegue achar um jogador. Ele colocou o Rodrigo, mas não é a posição do Rodrigo. O Rodrigo é um jogador que joga pelas pontas, enfim. Que, na verdade, estamos indo para 5 meses de trabalho do Jair Ventura, ele não conseguiu achar um jogador de meio de campo, um jogador criativo de meio de campo. Está tentando, né? Não se pode dizer que ele não está tentando, né? Mas, enfim, eu acho que aí é uma questão de vir alguém de fora mesmo, tá? Com o que tem, não acho que tenhamos uma boa solução lá. O Adilson de Oliveira mais uma pergunta da entrevista do Neymar. Eu acho que foi um gesto político dele. Se foi sincero ou não, sinceramente, não tenho condições de dizer, né? O Lourenço Custódio diz que há boatos de que há 4 contratações em vista. Na verdade, Lourenço, não são boatos. A diretoria do Santos diz que pensa em contratar 4 jogadores, né? Mas não só tem a questão financeira, que é muito complicada para o Santos, como também, como eu já disse, no momento não é possível. Precisa esperar para depois da Copa do Mundo. O Rodrigo Aquino faz uma boa pergunta aqui, pergunta se o Bruno Henrique volta domingo. Não deverá voltar, viu? Infelizmente. A previsão inicial era que o Bruno Henrique se recuperasse da lesão muscular a tempo de jogar contra o São Paulo, né? Mas isso não deverá acontecer. Demorou um pouquinho a mais do que o esperado essa recuperação dele da lesão muscular, né? Lembrando que ele se recuperou da lesão no olho, voltou e machucou uma lesão muscular. Então, enfim, infelizmente, acho que vamos ter de esperar mais um pouquinho. É pouco provável que o Bruno Henrique jogue contra o São Paulo. Boa noite ao Wendel Correia, que fala de Zelarayan, Barcos, Dianço, enfim, essa turma que nós estamos falando sempre. O Ronaldo Rosa fala do VEC, não funcionou até agora, não é solução. A Thelma Oliveira fala, amo vocês. Obrigado, Thelma. Legal, obrigado por você estar gostando do nosso trabalho aqui. Vamos lá. Nicolas Oliveira diz que o Bruno Henrique se pergunta se o Bruno Henrique não poderia atuar pela via. Acho que não, é mesmo o caso do Rodrigo, viu, Nicolas? Se colocasse ele lá, seria um quebra-galho, porque o negócio, ele joga bem mesmo como ponta, tá? O Guilherme Vianello fala sobre o Pacaembu, que trocaram o gramado, se a melhora na infraestrutura vai ajudar o Santos. O que, na verdade, assim, a prefeitura está em processo de privatização ou concessão, como eles gostam de dizer, do Pacaembu, né? Então, tem que ver quem vai assumir o Pacaembu, se é que vai haver mesmo essa concessão, quem vai assumir, e se o Santos, se isso vai ser bom ou não para o Santos. Isso temos de esperar para ver quem vai aparecer, tá? O Wagner Associados comenta aqui que ele acha que deveria colocar o Rodrigo como 10. Eu acho que não é a melhor posição dele. Eu acho que ele deveria jogar na ponta. Rodrigo no meio, para mim, é apenas um quebra-galho por falta de opção melhor, tá? O Marcos Rinaldi pergunta se o Copete vai jogar ou vai ser negociado. O Copete deve jogar contra o Luverdense, porque não jogará o time titular, mas o Copete é reserva. Não tem negociação com ele, não. Mas o Copete é reserva. Tá? Então, isso hoje é indiscutível. O Copete, hoje o trio de ataque do Santos é Rodrigo, Sacha e Gabigol. Com o Bruno Henrique recuperado, aí tem que ver se o Bruno Henrique volta na posição de quem. Possivelmente joga o Rodrigo no meio e os 3 na frente, né? Mas isso é uma questão para o Jair Ventura resolveu, nós temos que esperar o que ele vai decidir. O Wendel Bento diz que entrou agora. Legal, Wendel, obrigado. Você, Wendel, entrou a tempo de me ouvir falar sobre o nosso serviço de WhatsApp, eu já estava esquecendo. Quem já conhece, acho que a maioria já está curtindo. Quem não conhece, eu convido a conhecer. A gente tem um serviço no WhatsApp em que você pode, sem nenhum custo, e eu sempre faço questão de frisar isso, né, que é legal o fato de vocês receberem sem custo nenhum, no seu celular, você recebe todo o material do Diário do Peixe, como eu sempre digo aqui, a maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. Então, você entra no nosso WhatsApp, vou passar um número já, você se cadastra, é muito fácil, é rápido, você só coloca o seu nome, né, a cidade onde você fala,
é de graça, como eu disse, e você passa imediatamente a receber o nosso material no seu celular. Então não tem mais desculpa para você não receber as notícias do Santos, não ficar bem informado sobre o Santos. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, então é bem fácil. O número, anotem aí, por favor, é 13, que é o código de Santos, 99205-3637. Vou repetir, Desculpa, primeiro vamos falar do código, que é 13, que é o código de área de Santos, Santos e região. 99205-3637. Para quem não pôde anotar, até o fim da nossa live, eu volto a falar do número. É legal, quem não puder, modéstia à parte, é uma iniciativa bacana em que você recebe no seu celular as informações que nós temos sobre isso, tudo que acontece dentro de campo, fora de campo, enfim. 24 horas de Santos Futebol Clube. A gente come e dorme, a gente brinca, né? Que a gente come, dorme, almoça, janta, toma café da manhã, pensando no Santos, né? E tentando trazer notícias boas, mas infelizmente não depende da gente, nem sempre é possível. O Marcos Félix brinca aqui, tem que testar o presidente no meio. A brincadeira, ô Marcos, o presidente ele não precisa ser testado no meio, ele trazendo um bom jogador para o meio já vai ajudar bastante, né? O Milton Carvalho fala aqui que é preciso recuperar o Bruno Henrique. Ele acha que é melhor que contratar o Ganso. Ele não quer o Ganso no Santos. Eu sei que o Ganso é um tema polêmico, viu, o Milton? A volta do Ganso é um tema muito polêmico, até porque ele saiu brigado com uma diretoria anterior. Ele foi jogar no São Paulo, num rival. Tem muita gente que não quer a volta dele. Eu, aí já dou a minha opinião particular, eu gostaria, acho que seria uma boa. Mas eu sei que é possível até que eu seja minoria nessa questão, tá? O Marcos Marino Silva Vieira pergunta do Renato se aposentou. Não, o Marcos, o Renato não aposentou, não se aposentou. Está no elenco, só que ele está machucado, mas provavelmente terá condições de jogar domingo contra o São Paulo. Lembrando, o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, joga domingo contra o São Paulo no Morumbi. Tá? Provavelmente o Renato terá condições de jogar, assim como o David Braz. É outro jogador que muito provavelmente estará de volta para jogar. Provavelmente voltará ao time, já que o Jair Ventura gostaria. Eu sei que tem muitos de vocês não gostam do David Braz, mas provavelmente ele voltará ao time titular contra o São Paulo. Boa noite ao Rafael Oliveira. Ele disse que acabou de salvar o nosso número do WhatsApp. Legal, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado pela força. Espero que você goste do serviço, assim como eu espero que todo mundo que esteja entrando nesse serviço goste também. Boa noite ao Alessandro Carmo. Vamos lá. Ele fala do número. O Alessandro, você não conseguiu anotar o número, não se preocupe. Daqui a pouquinho eu vou repetir o número do nosso WhatsApp, mas também eu deixo eu sempre, depois da live, se você puder olhar, eu sempre deixo ali como fixado ali em cima, como primeiro comentário da nossa live, então não tem como você não anotar, não se preocupe, tá? O Bruno de Quadros fala aqui, boa noite, ele bota aqui a hashtag Fora Jair. Bom, eu não concordo, viu, Bruno? Respeito muito a sua opinião, não concordo, acho que não é o caso de demitir o Jair, não vejo opção melhor no mercado. Um abraço ao Nelson Guareschi, o Maicon Borba, diz que o Santos precisa de um meia, bom, a gente já sabe disso, todo mundo fala isso o tempo todo, né? O Wendel Bento diz que parou você não conseguiu anotar o número, Wendel, não se preocupe, nós vamos repetir até o fim, eu repito, não vai ser por causa disso, que você vai deixar de se informar sobre o Santos, né? O Isaac Ferreira diz que, deixa eu ver se eu entendo sua mensagem, Isaac, ele diz que não consigo entender como o Carlos Pérez assumiu o Santos. Bom, primeiro ele ganhou a eleição, ele há muito tempo queria ser presidente, dessa vez conseguiu ganhar a eleição. Ele diz que sabia dos problemas do Santos, mas ele já falou várias vezes que se surpreendeu com o tamanho da dívida, enfim, dos problemas financeiros do Santos. Agora, se ele não sabia, eu acho que ele não se preparou bem, né? Se ele tomou um susto, como ele mesmo disse que tomou um susto ao se deparar com as contas, lembrando, há uma auditoria em curso, né? E a gente do Diário do Peixe já conseguiu umas coisas exclusivas muito importantes, nós publicamos aí nas últimas semanas, sobre problemas apontados pela auditoria, mas que está trabalhando ainda, foi só a ponta do iceberg. Segundo a gente está sabendo, virá coisa muito ruim aí quando for terminada essa auditoria. Então, infelizmente, más notícias virão. A situação financeira do Santos, ao que parece, é muito, muito ruim. E aí a gente tem que ver o que
o que a diretoria vai fazer, o que o Pérez vai fazer com o resultado dessa auditoria. O Marcos Roberto Aveiro, boa noite a você. Marcos, pergunta se... Eu acho que é uma pergunta, faltou ponto de interrogação, mas eu imagino que seja uma pergunta. Pergunta se Luxemburgo não seria uma boa opção para o Santos? Não, na minha opinião, claro. Respeito, evidentemente, não sou dono da verdade, respeito a opinião de todos. Na minha opinião, não. Acho que é um treinador que já há muito tempo não faz um bom trabalho. Acho que é um treinador que já não na minha opinião, repito, posso estar enganado, obviamente, mas acho que é alguém que já deu o que tinha que dar. Tá? Vamos lá. O Rafael Oliveira pergunta se o Santos está sondando o Thiago Maia ainda. O Santos está... Na verdade, Rafael, o Santos está torcendo para o Lille cair para a segunda divisão. E aí, quem sabe, se o time, que é o time do Thiago Maia, cair, de repente, quem sabe, o Santos não consegue. Lembrando, é a mesma coisa que vai para o Ganso. O Santos traz, sei lá, vamos botar no condicional, traria o Thiago Maia de volta se for numa condição assim de negócio de ocasião. De graça, assim, sem pagar os direitos econômicos, e também o time lá pagando parte do salário, como foi com o Gabigol. Só assim, pagar para tirar o Thiago Maia do Lille, o Santos não vai, tá? Então, assim como não vai pagar para tirar o Ganso do Sevilha. O Ganso tem contrato, minha memória não é muito boa, mas se não me engano, o Ganso tem mais 2 ou 3 anos de contrato no Sevilha, tá? Então, um jogador com contrato, você não chega lá e fala assim, tá bom, ele não quer mais jogar aí, vamos embora. É preciso que o clube dele lá aceite liberá-lo, né? Então, isso não é nada fácil. Nicolas Oliveira, mais um que pergunta do Calabres. O Calabres é um nome sempre citado aqui. Ô Nicolas, ele pergunta se eu acho que o Calabres devia ganhar uma chance. Eu acho que seria uma boa o Calabres ter uma chance. Pelo menos é uma chance, né, de jogar. Agora, eu tenho a impressão que o Calabres está treinando muito mal. Eu, pessoalmente, não acompanho os treinos diariamente, mas eu tenho a impressão que ele está treinando mal, né? Porque não vejo, sinceramente, outra explicação, porque o Jair Ventura não aposta, não dá nem 10 minutos para ele. Assim, eu não sei nem se é o caso de criticar o Jair, porque se o jogador não está mostrando no treino que tem condições, né, como é que fica? Você fala, ele fez uma ótima Copa São Paulo, mas assim, eu acho que vocês devem saber disso, vocês conhecem futebol profissional, o time profissional é um outro mundo, tá? O jogador jogar bem na Copa São Paulo não quer dizer que ele vai jogar bem no profissional. Se ele não tem rendido bem nos treinos, assim, acho difícil. Ele precisa, pelo menos nos treinos, justificar uma aposta nele. E eu só posso supor, que o Jair Ventura está vendo lá os treinos e achando que o Calabres não está treinando bem, não está mostrando... né? Não está dando ao Jair motivos para colocá-lo. Eu imagino que seja isso, tá? O Marcos Félix diz que o Santos poderia buscar jogadores na Série B. O Márcio Ricardo, na verdade, fala mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto o Márcio Ricardo quanto o Marcos Félix comentam que o Santos poderia buscar um jogador na Série B. Poderia, claro, mas a diretoria já disse que não, tá? Só para informar, aí é informação. O próprio presidente Pérez já disse que não vê, ele, a comissão técnica, não vê jogadores no mercado brasileiro, e aí se inclui a Série B, que resolvam o problema do Santos. Eles querem trazer de fora, tá? E de fora, como eu disse, só depois da Copa. Boa noite a Jéssica Manuela, porque o Santos não vai atrás do Casares, do Atlético, ou o Cícero do Grêmio, não sei se eu estou no Grêmio, já jogou no Santos. São bons jogadores, Jéssica. Agora, questão de dinheiro, né? São jogadores caros. Então, acho difícil. Infelizmente, eu sei que eu sou repetitivo. Eu sou repetitivo aqui nas nossas lives, porque eu sempre falo disso. O Santos não tem dinheiro, mas infelizmente é verdade. O Santos é um clube que tem uma situação financeira terrível, como essa diretoria atual está mostrando, faz questão de dizer. Então, quando se fala em contratação, no caso do Santos, tudo tem que se pensar assim, tem de ser um negócio muito bom, algum jogador que esteja ali, não diria encostado, mas que não esteja no momento bom, e que não esteja no momento bom, que por isso possa ser liberado por um custo baixo, entendeu? Um jogador que esteja jogando bem, que seja valorizado, tenha nome. É muito difícil o Santos contratar, porque falta dinheiro, tá? O Ademir, com isso acho que eu respondo o Ademir Oliveira, que
Boa noite, Ademir. Acho que você chegou agora e pergunta do Ganso. Eu já falei sobre Ganso. Não tem muita novidade. A questão é o Santos não tem dinheiro para trazer. Só se conseguir trazer de graça. Vamos para falar o português claro. O Jefferson Novaes pergunta do Zé Larayan. Jefferson, a gente sabe que o Zé Larayan está meio que forçando a barra para vir para o Santos, né? Acho até que tem uma boa chance dele vir mesmo, tá? Ele até andou arrumando uma certa confusão lá no clube dele, que é o Tigres do México, porque ele realmente quer vir para o Santos. A gente sabe disso, né? Mas agora não pode também. Nesse momento ele não pode. Quando for possível, que vai ser, como eu já disse várias vezes aqui, fim de junho, começo de julho, eu não sei exatamente a data, me perdoem, mas é por aí, tá? Quando for possível voltar a inscrever jogadores de outros países, eu acho que realmente tem uma boa possibilidade do Zé Larayan ser contratado, tá? A não ser, claro, que apareça alguma alguma novidade, algum problema daqui até lá. O Rodrigo dos Santos falava, também o Modesto contratava e não pagava? O Rodrigo, é verdade, né? Rodrigo dos Santos, o Modesto fez várias contratações e não pagou, né? Contribuiu para esse quadro. O Modesto pegou uma situação terrível vindo do Odílio, que para mim foi um péssimo presidente, e ele contribuiu para piorar as coisas. Por exemplo, ele contratou o Kleber Reis e não pagou. Então, essa dívida é mais uma dívida para o Santos pagar. O Bruno Henrique, parte do Bruno Henrique não foi pago. Então, infelizmente, o ex-presidente Modesto contribuiu para aumentar a crise financeira do Santos, né? E mesmo que eu sei que vocês falam, pô, mas comprou um jogador caro que não deu certo, foi o Kleber. Mas mesmo que ele tivesse dado certo, de qualquer maneira, o Santos teria que pagar a dívida, né? Então, acho que, infelizmente, um ex-presidente Modesto contribuiu, né, para o mau estado das finanças do Santos. Tá? O Chico Silva fala assim, meu Deus, desde janeiro falam do Zé Larayan, deve ser o novo Messi. Ô Chico, não sei se é o novo Messi. Eu sei que, assim, eu não vi, eu já falei isso várias vezes aqui, eu admito, nunca vi jogar. As informações que temos é que é um ótimo jogador, tá? Ele não teve muita chance no Tigres, porque o Tigres é um time que tem muita grana, e eles têm vários jogadores internacionais, jogadores de seleção mexicana, seleção francesa, até tinha o Guignac, que não está mais na seleção, enfim. Então a concorrência lá é muito grande. Dizem que é bom jogador. Agora, se é mesmo, só vamos saber se ele vier, né? Espero que seja. Só falta, vamos convir, né, Chico? Só falta o Zé Larayan ser contratado, finalmente chegar aqui e não jogar nada. Aí vai ser uma decepção brutal, né? Para todos nós. Tá? Boa noite. O Alessandro Carmo diz aqui que gostaria de ver o Pirata, né, o Barcos, jogando no Santos. Eu tenho dúvidas, viu, Alessandro? Não sei se o Barcos é um bom jogador. Não sei se ainda é um jogador capaz de dar um rendimento alto. Eu tenho dúvidas, tá? Eu confesso. O Joaquim Júnior fala que tem um jogador argentino, foi oferecido ao Santos. Essa coisa de foi oferecido, viu, Joaquim? Isso aí também é muita coisa. Quem acompanha o nosso trabalho no Diário do Peixe sabe, nós temos muito cuidado com essa coisa de especulação. A gente não gosta de ficar especulando. A gente só publica informação quando a gente tem uma fonte segura nossa, tá? Então, essa coisa de jogador oferecido, um argentino foi oferecido, não estamos falando do Zé Larayan, porque o Zé Larayan realmente o Santos quer trazer. Mas eu não estou lembrando o nome, o Joaquim, você está falando de outro jogador que saiu na imprensa, foi oferecido, mas essa coisa de foi oferecido, isso aí muitas vezes é empresário que quer divulgar o jogador, que quer dar um jeitinho de colocar o jogador no clube, então a gente não entra muito nisso, tá? Enfim, é melhor eu pelo menos prefiro passar por isso. Quando a gente tiver uma informação concreta, aí sim a gente fala, tá? O Bruno Barros diz que falta criatividade da diretoria para contratar. Talvez, Bruno, talvez seja esse o problema, porque realmente na situação financeira que o Santos tem, realmente é necessário ter criatividade para contratar. Agora, o Bruno, deixa eu te falar uma coisa, na minha opinião, embora a criatividade seja uma boa, agora, bom jogador sem dinheiro, mesmo com criatividade, é difícil trazer. Tá? Mesmo sendo criativo, você tem que achar um jogador desconhecido, enfim, um jogador porque um jogador que tem um certo nome, bom jogador que já tenha um nome estabelecido no mercado, sem dinheiro não se traz.
Só em caso de milagre. Paulo Lima, boa noite. É verdade que o Wagner do Vasco vem para o Santos? Não, Paulo, é mais uma especulação. Aliás, o Wagner que é de Rondonópolis, Mato Grosso, onde o Santos joga, não em Rondonópolis, claro, mas em Lucas do Rio Verde, ali pertinho, no mesmo estado de Rondonópolis. Não vou dizer que é pertinho, mas é no mesmo estado onde está o nosso Paulo Lima. Boa noite a você, Paulo. O Fernando Pereira pergunta se o Giamota teve proposta para sair do Santos. São sondagens, enfim, como eu acabei de dizer, estamos no campo das sondagens, então não vamos entrar muito nesse assunto. O Nicolas Oliveira diz que o Zé Laranha é bem comum. Ô, Nicolas, você viu o Zé Laranha jogar, então legal. Se você é um dos poucos, imagino que aqui da nossa comunidade santista que viu, um dos poucos que viram o Zé Laranha jogar, porque eu confesso que não vi, tá? O Marcos Félix pergunta se foi um erro apostar no Gabigol. Ô, Marcos, vou dar uma opinião. Para mim, não. Eu acho que não foi um erro apostar no Gabigol. Acho que o Gabigol é um bom jogador e acho que não deu certo, na minha opinião, colocar o Gabigol como centroavante pelo meio. Para mim, não deu certo. Agora, o Jair Ventura começa a corrigir esse erro, colocando o Gabigol onde ele joga melhor, que é pelo lado direito. Seja como for, eu acho que até pelas condições, o Gabigol veio por um preço baixo, então eu não acho que foi um erro não, sinceramente, e acho que o Gabigol ainda vai fazer bastante, ele teve um momento ruim, mas acho que tinha a ver muito com essa coisa da posição dele, tá? Me parece que o Jair Ventura percebeu que o Gabigol não rende pelo meio e vai fazê-lo jogar onde ele rende melhor, tá? Boa noite ao Alan Max, que é de Telêmaco Borba, interior do Paraná, legal, mais um paranaense aqui com a gente. Ele diz aqui que a torcida do Santos quer contratações, mas não faz a parte dela ainda ao estádio, né? O Alan, infelizmente, o Santos poderia e deveria ter uma presença maior de público, especialmente na Vila Belmiro, embora, para não deixar os nossos colegas de Santos chateados, em São Paulo também, nessas últimas partidas no Pacaembu, o Santos, a torcida também decepcionou um pouco, tá? E aí até o Sandro Nascimento pergunta por que o Santos não manda os jogos no Pacaembu. Ô, Sandro, tem mandado, né? Está dividindo. Até aqui a diretoria tem cumprido a sua promessa de campanha de repartir igualmente os jogos entre Vila e Pacaembu, né? O Evandro Rodrigues pergunta se a escassez de público na Vila é causa do elenco fraco, que não motiva ninguém a comparecer. Evandro, vou dar uma opinião rapidinho, nós estamos acabando já. Vou dar uma opinião minha e fique à vontade para discordar. Eu acho o seguinte, quem é apaixonado, eu gosto muito do futebol inglês, e digo assim, na Inglaterra existe uma cultura de ir ao estádio. Quem é apaixonado pelo clube vai ao estádio, não interessa se o time está bem ou mal. Agora a gente vai ter, a gente teve nesse fim de semana passado, a última rodada do campeonato inglês. Os estádios estavam lotados, mesmo em jogos de times que não tinham nada a disputar. Porque lá existe a cultura do seguinte, o torcedor gosta do clube e vai ao estádio torcer pelo clube, mesmo que o time não esteja bem. Infelizmente, na minha opinião, aqui no Brasil, a torcida condiciona a ida ao estádio ao resultado. Se o time é bom, eu vou. Se não é, eu não vou. Eu acho o seguinte, se você gosta do clube, não do time, a nossa paixão, vou falar, me desculpe me alongar um pouquinho, mas assim, a nossa paixão não é, com todo respeito aos jogadores, não é pelo Vanderlei, o Vitor Ferraz, o Doutor Gabriel, nossa paixão é pelo Santos, é pelo clube, né? Não é pelos jogadores que estão lá. Então, se você é apaixonado pelo clube, você tem de ir ao estádio todo jogo, mesmo que o time seja ruim. Tá? Eu sei que não é legal ir lá torcer para um time ruim, mas na minha opinião, a minha maneira de ver o futebol, a paixão é pelo clube, não pelo time. E se a paixão é pelo clube, o torcedor tem de ir aos jogos, mesmo que o time seja ruim. Eu sinceramente, não gosto dessa história eu não vou de estádio porque o time é fraco. Então você não gosta do clube. Se você só vai ao estádio quando o time é bom, na minha opinião, você não gosta do clube. Ou não gosta tanto quanto diz que gosta. Essa é a minha maneira de ver. Fiquem à vontade para discordar. Gente, eu já vou encerrando aqui, só vou lembrar, o Márcio Ricardo disse, repara que eu sou fã dos Beatles, é verdade, Márcio, realmente, o quadro aqui atrás de mim não deixa mentir. Boa noite a Joana Argoso, aqui de Sumaré. Gente, eu estou terminando, já me estendi um pouquinho demais, eu peço desculpas. Deixa eu só repetir o número do WhatsApp, tá? Nosso número é 13-99205-3637, tá? Vou repetir, 13-99205-3637.
3637. Você entra lá, nesse número, se cadastra, é muito fácil, é só botar o seu nome, a cidade onde você fala, e você passa imediatamente a receber no seu celular sem custo algum. Eu sempre falo isso, sempre faço questão de frisar, sem custo algum você recebe todo o material do Diário do Peixe. Não há mais desculpa, portanto, para você não se informar sobre o Santos Futebol Clube. Gente, um abração para todos vocês. Amanhã tem o jogo contra o Luverdense, 7h15, tá? Anotem aí, 7h15 da noite, jogo contra o Luverdense. Salvo uma grande catástrofe, o Santos se classifica para as quartas. Domingo tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi. E na sexta-feira, às 7h30 da noite, estaremos de volta para falar mais sobre o Santos, de preferência, esperamos, trazendo boas notícias. Gente, um abração, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Me desculpe aqueles que eu não pude responder. Até a próxima.